Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui gravando mais uma mensagem de vídeo. Na verdade, o tema que nós vamos falar sobre hoje, como vencer a ansiedade, nós ministramos ontem, dia 12, no nosso retiro espiritual. Acontece que, como a cidade passou por um problema grave de tempestade, chuva de pedra, né, granizo, vários postes caíram, a chácara em que nós fomos, ela estava sem energia, então a maneira que a gente gravou o vídeo não ficou legal. Então a gente estou gravando essa mensagem aqui, até porque eu pedi para que as pessoas presentes pudessem ouvi-la novamente. Nós vamos falar então sobre como vencer a ansiedade. Eu acho que é um tema muito urgente, muito importante, ainda que a mensagem ela não vai substituir um atendimento profissional, correto? Vamos lá. O tema do retiro espiritual era esse, com base em 1 Pedro 5, 7, 11, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Quando alguma coisa importante está prestes a acontecer, ou nós queremos, ansiamos que aconteça, a ansiedade costuma surgir. E temos em nossas mãos o que a fará se tornar maior ou menor. Vai depender muito de como vamos tratar isso. De qual maneira podemos colocar um freio nessa sensação ou reação? Bom, a resposta para isso é com disciplina e atitudes corretas. Então, é basicamente isso que nós vamos estar apresentando para vocês. Não deixe que a ansiedade ela afete a sua vida cotidiana. Continue aproveitando o seu dia a dia e, sobretudo, o tempo presente, o hoje. Afinal, como o seu nome indica, presente é um presente do Senhor Jesus para nós. O que é a ansiedade? O termo aqui, o termo grego aqui é epirípto. Epirípto é uma expressão idiomática e ela pode ser traduzida como lançar a preocupação sobre. É atribuir a responsabilidade por vossas preocupações para que elas recaiam sobre Ele. No caso aqui, o Senhor Jesus. Então coloca a sua ansiedade, se a gente fosse usar termos hoje financeiros, coloca na conta do Senhor. Parar de se preocupar e depositar a confiança em outra pessoa. Entregar a preocupação a. Deixe de lado as preocupações e confie totalmente nele. Nele aqui, o Senhor Jesus. O cuidado, a palavra melo, quer dizer cuidar, ter preocupação com, ser de interesse. Ele se importa com, a gente costuma dizer, ele se importa com você. Com base, provavelmente, nesse versículo e nessa palavra que nós estamos vendo aqui. A palavra aperfeiçoar traduz a palavra catartizo, que significa restituir, é consertar um osso quebrado. Então, vamos dizer, Deus, quando a gente consegue entregar a ansiedade, ele vai conseguindo, ele vai operando em nossas vidas de tal maneira que ele vai consertando o que estava quebrado nas nossas vidas, os sentimentos, as emoções, as experiências traumáticas, enfim, tudo ele vai. Então, a palavra confirmar traduz a palavra esterizo, que significa tornar firme, sólido, compacto, você é capaz de resistir. A palavra fortificar, stenu, quer dizer fortalecer, é confirmar o conhecimento que você tem e o poder de Cristo na sua vida. Então, é para fazer você ser capaz de resistir, é como se fosse fortificante, Estabelecer, a palavra temeliu, quer dizer fundamentar, é lançar fundamentos, é lançar bases, É consolidar, é fazer a fundação. Então Deus tem esse propósito. E ele fala a vossa ansiedade aqui, merimna. Merimna quer dizer dividir, cortar em pedaços. Então, basicamente, ela corta em pedaços as nossas emoções, as coisas na nossa vida, A ansiedade aqui vista como um sentimento de apreensão e aflição diante de um possível perigo ou desgraça, alguma coisa nesse sentido, É uma ansiosa preocupação, É uma expressão idiomática, como eu disse,
deixando com ele todas as vossas preocupações. A perseguição, quando Pedro escreveu essa epístola, a perseguição atingiu 10 ondas poderosas que ocuparam mais de 200 anos, a perseguição aos cristãos, por parte do Império Romano. Dificilmente houve uma família cristã que não contasse com um mártir. No Concílio de Nicéia, no século IV d.C., dificilmente alguns dos presentes não traziam uma cicatriz no seu corpo por motivo de perseguição. A igreja se acostumou a viver na angústia diante da morte, sempre aquela expectativa, vocês imaginam a ansiedade. O povo a quem o apóstolo Pedro escreveu enfrentou o terror de Nero. Ele divertia seus convidados em jardins palacianos, torturando, ferindo, decepando e queimando os cristãos. Eu sempre tenho dito, para que vocês já vão assimilando isso, que depressão é o excesso de passado na sua mente. Estresse é o excesso de presente na sua mente. E ansiedade é o excesso de futuro na sua mente. Isso não é uma explicação, é só uma definição para que a gente possa partir daqui e estar trabalhando. Afinal, o que é ansiedade? A psicologia diz que é um sentimento ligado à preocupação, angústia, incerteza, nervosismo, medo intenso, insegurança. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando ela passa a atrapalhar o dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina, né? Então, quando a coisa fica muito grave, aí é necessário procurar a ajuda de um profissional, de um psicoterapeuta, né, para auxiliar. Ela é uma reação normal diante de determinadas situações, tais como entrevistas de emprego, pois ela prepara a pessoa para enfrentar um desafio. Sempre que estamos tensos ou sob uma pressão, a ansiedade aparece. Ficamos com a respiração, batimentos cardíacos acelerados, os pelos eriçam, e o estado de alerta, né, como se a gente tivesse que fugir a qualquer momento, aquela sensação que, segundo os psicólogos, é fruto dos nossos ancestrais, que realmente tinham que correr do perigo, especialmente visando, né, não só os inimigos humanos, mas também os animais, né, os carnívoros, especialmente os animais violentos. A ansiedade, então, é uma espécie de vontade de viajar para o futuro. Se a gente pudesse ter uma máquina que nos levasse ao amanhã, né, quantos nervos a gente iria economizar? Pode ser que pareça verdade, mas também a gente deixaria de aproveitar as coisas da vida, do dia a dia, né? Porque hoje, é agora que você está vivendo. O caminho percorrido ele é tão importante quanto a meta. Quando você vai viajar, você vai para uma praia, para um lugar maravilhoso, é bom você ir contemplando tudo que tem ao seu derredor. A viagem faz parte das férias, pois vamos aproveitando cada momento e deveríamos, né, vendo a paisagem. Quem já viajou de trem e ficou admirando e fotografando a paisagem, eu fiz isso com o avião. Você dá para ver a paisagem, é diferente, você tem que aproveitar, correto? Eu aproveitei a única oportunidade que tive. Quando estamos ansiosos e nervosos é porque temos um excesso de desejo sobre o nosso futuro, porque pensamos que o atual hoje não é importante, é apenas um meio para a gente chegar ao nosso destino, aquilo que a gente quer. Se vou me casar, se vou conseguir pagar uma dívida que está difícil, se vou resolver um problema, se o meu salário vai dar para pagar as contas do mês, se eu vou conseguir um emprego, se eu vou conseguir uma promoção no emprego, se vou perder o emprego, se vou conseguir quitar o carro, a casa, enfim. Na realidade, a felicidade desaparece das nossas vidas quando nós colocamos constantemente na frente do nosso presente. Então, quando você vive a base do presente, acaba acontecendo a base pensando somente no futuro, o seu presente começa a ser complicado. É onde a gente diz assim, eu serei feliz se eu conseguir isso. Então, o hoje para mim não tem muita importância. A ansiedade então é um mecanismo inconsciente que temos de nos prevenir de algo que está nos ameaçando. Pensamos que o que acontece hoje em dia não é o que buscamos e que apenas o que acontecerá amanhã é importante. Infelizmente é isso que se tem feito. No entanto, o excesso de ansiedade pode evoluir até se tornar uma patologia crônica. Melhor dizendo, podemos nos manter ansiosos o tempo todo, por qualquer coisa. Quais são os sintomas da ansiedade? Eu vou falar aqui daquilo que a gente pesquisou, encontrou em trabalhos psicológicos. Vamos ver aqui, uns 27. Respiração ofegante e falta de ar. Palpitações e dores no peito, né? A chamada taquicardia. Fala acelerada, a pessoa fala demais, rápido demais. Sensação de tremor e vontade de roer as unhas. Agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, dor de cabeça,
boca seca e hipersensibilidade de paladar, insônia, quer dizer, não conseguir dormir e olheiras, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos, braço dormente, suor frio, sensação de ser um observador externo da própria vida, que é chamado de despersonalização, sentir-se desconectado de seus ambientes, desrealização. Então a pessoa fica, a gente diz, no mundo da lua. Roer as unhas, fumar e beber para quem não é cristão, né, não convertido, comer sem parar, e aí começa o problema da obesidade, de engordar, não prestar atenção em nada do que é dito. Ô, você tá no mundo da lua, onde você tá? Desce, desce. Ter queda de cabelos anormais. Bom, esses 27 estão aí para você estar pensando. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela indica que daqui para frente, né, do ano 2022 para frente, tanto a ansiedade quanto a depressão e o estresse serão três fatores essenciais na hora de entender como se desenvolvem as doenças. Então, daqui para frente, vai se ter que lidar com isso. Então, é muito importante que cada um comece a refletir sobre o seu modo de vida para não atrapalhar a sua qualidade de vida. Os médicos indicam que nem toda ansiedade ela é ruim, mas nós precisamos saber regular a dose. Um baixo nível de ansiedade, pelo contrário, também é negativo, né, para a nossa vida, porque não nos permite assim, manter um foco no que fazemos. Não temos uma visão do futuro e não podemos planejar nada, não temos uma meta. Então, segundo os médicos aí, é bom ter uma dosezinha, né? O problema é que essa dosezinha, muitas vezes, ela vira uma dose bem grandona, né? Então, de que maneira se controla os níveis de ansiedade? Bom, de três formas. Em primeiro lugar, entendendo que o futuro, cedo ou tarde, ele vai chegar. Então, não adianta você querer apressar o dia. Em segundo lugar, lembrando que o que fazemos hoje nos ajuda a estar nesse lugar amanhã. Então, se eu estou ruim, vou chegar ruim. Em terceiro, o aspecto está relacionado a aproveitar o que cada dia tem a nos oferecer, que eu acho que é muito importante isso. Você viver hoje com aquilo que tem, ser feliz aonde você está, com o que você está. E aí trabalhando para aquilo que você almeja. Segundo a OMS, né, que eu citei, 19 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade e as mulheres são as mais afetadas. E 5,8% de toda a população brasileira sofre com depressão, um total de 11 milhões e meio de casos. Então, é muita gente com esses problemas. O que é um ataque de ansiedade? Um ataque de ansiedade ou crise de ansiedade é um estado psíquico onde o nosso corpo ele apresenta sintomas, como por exemplo a sensação de angústia, nervosismo, taquicardia, que já foi citada, e até mesmo a sensação de falta de controle sobre determinada situação. Por exemplo, em uma crise de ansiedade é comum sentir o coração acelerado, a respiração fica ofegante, há a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer e podemos sentir também sensação de desmaio ou tontura, falta de ar, boca seca, suar frio, calafrios, preocupação excessiva, inquietude, angústia, medo, formigamento, sobretudo do braço e do pescoço, é uma porção de coisas, né? Então vem aí a pergunta, como vencer a ansiedade? Antes de liberar a mensagem, eu preciso te avisar de 4 coisas importantes. A primeira, não espere coisas fáceis. A lição da vida, desde o nascimento do bebê, nos ensina que temos de lutar pela vida e pela sobrevivência. Eram cerca de 300 milhões de espermatozoides e foi você quem fecundou o óvulo de sua mãe e nasceu. Foi a primeira batalha da sua vida. Acredito que foi quando você disse, oba, venci! Aí que está. Segundo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou coloque em prática o que você vai aprender, ou vai continuar sofrendo de ansiedade, esperando cair uma solução de paraquedas. Quando você dá o primeiro passo, você não chega ao seu destino, mas você já sai do lugar aonde está. Terceiro, a vitória está sendo colocada por Deus ao seu alcance, em suas mãos, pela sua fé. Não perca esta oportunidade. E quarto, seja prático. Procure prestar bastante atenção, anote os pontos que julgar mais importante, ouça a mensagem mais de uma vez para fixar melhor os ensinamentos, igual os estudos na escola, da faculdade. Afinal, é você quem irá sair ganhando. É claro que nem todo mundo pode concordar, mas é fruto de muita pesquisa e a própria experiência da gente ajuda você. E você vai ver na prática isso. Então vamos lá. Primeiro, esse
você não vai encontrar no banco e do consultório de ninguém, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O texto de Mateus 6, 25 a 34, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida que equivalia a mais ou menos 45 centímetros, ao curso de sua vida? Poderíamos traduzir em uma hora. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, aqui podemos interpretar como os pagãos. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, basta problema por dia, não queira antecipar mais problemas. A maioria dos cristãos hoje faz o contrário. Nós abandonamos tudo que representa o reino de Deus. O culto na congregação, que é um ambiente caloroso, um ambiente de reunião de irmãos, encontro de pessoas que têm o mesmo objetivo, estão ali com o mesmo objetivo. Ouvir a palavra de Deus liberada, estar no discipulado, muitas vezes receber orientação, né, do seu líder, do seu pastor, daquele que de alguma maneira lhe dá alguma assistência espiritual. Jesus fala em Mateus 11, 28 o seguinte: vinde a mim todos os que vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É Jesus quem garante: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas pelo Pai. Até porque você está buscando as coisas de Deus, o seu foco, ele também vai estar colocando algo na sua vida espiritual que vai fazer a diferença nesses momentos. Quanto a sua mente está envolvida com questões espirituais, do poder de Deus, ela não estará focada nos problemas que aflige a sua alma com tanta ansiedade, até porque você nem sempre pode resolvê-los naquele momento. Foi Jesus quem criou o homem, então ele está falando como Criador, e dá garantia que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua ansiedade será curada, e todas as coisas que você precisa serão dadas pelo Pai dele, e Pai nosso também, né? O Pai Celestial. Como conversar com alguém faz toda a diferença, tanto na depressão, na melancolia, como na ansiedade. Os grupos de discipulados são uma ferramenta tão poderosa de cura que você não faz ideia. O isolamento só piora as coisas. Mesmo nas terapias que eles fazem normalmente terapias em grupo, porque isto é um diferencial muito grande na vida das pessoas. Então, quando você se isola, você está basicamente permitindo que a ansiedade tenha a oportunidade de crescer como um fogo que não está sendo apagado. Em 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então ele fala para haver consolo entre os irmãos. A palavra consolar aí, paracaléu, é de onde vem a palavra paráclito, que se refere ao Espírito Santo. É chamar para o lado, chama para o lado, encoraja, fortalece pela consolação, instrui, ensina. Entenda que estar na congregação é um fator determinante para a sua fé no Senhor. O Salmo 107, 19, 20, ele diz, o salmista escreveu: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, uma reflexão sobre a importância de nós estarmos na congregação, de nós estarmos com os nossos irmãos. A oração do salmista no Salmo 63:1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Essa eu acredito que é a única ansiedade positiva, né?
por estar, por almejar o Senhor. Salmo 38:9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Segundo, que é o tema do retiro. Lançar sobre Jesus a sua ansiedade, significa dependência. 1 Pedro 5,7, ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vai ter que aprender você a entregar tudo ao Senhor, de coração, mente, uma confiança total, 100%. Como a semântica da palavra ensina no original grego, parar de se preocupar é depositar confiança em outra pessoa. Aqui, o Senhor Jesus, essa outra pessoa. Deixar de lado as preocupações e confiar nele, 100%, no Senhor Jesus. Isso é como aprender a dirigir. É a cada dia, em cada situação difícil, é degrau por degrau. A gente não consegue aprender a fazer isso, porque você começa um pouquinho, logo você desiste, volta e se preocupa de novo. Mas isso é passo a passo. Você não vai conseguir fazer isso 100% da noite para o dia. Até hoje você não fez isso. É uma entrega a cada dia, um exercício de fé diária. Como você, quando entra num emprego, você vai trabalhar em algo que você nunca trabalhou na vida. Você não vai conseguir aprender da noite para o dia, no primeiro dia. Você vai levar tempo para aprender, de treinamento. É um exercício, então, diário. Salmo 37:5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aprenda a confiar em que Deus está no controle de tudo, especialmente da sua vida. Aprenda que só vai acontecer aquilo que Deus permitir que aconteça na sua vida. Está lá, Jó 1:12. Ele diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É assim que funciona. A terceira. Vamos lá. Como vencer a ansiedade. Então agora nós estamos aí na terceira dica, terceira orientação. Presta atenção. Organize a sua mente. Em 1 Samuel 1, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós temos assim sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. O excesso de ansiedade de Ana em poder dar um filho ao seu marido Eucana deixou com a mente tão desorganizada que ela parecia uma mulher bêbada. Então vocês imaginam que estado que ela estava. Ela falava somente no coração, seus lábios faziam movimentos de fala sem emitir nenhum som. Essa era a situação de Ana. O seu espírito estava angustiado, a sua mente estava sem a menor organização. Não havia coordenação. Organize o que você vai fazer a cada dia, uma coisa de cada vez, para ajudar sua mente a se concentrar mais naquilo que você está fazendo. Você tem que aprender a fazer isso e tem que pôr em prática. Evite os excessos de cafezinho ao dia, alimentos que levem a açúcares refinados. Então também começa a controlar o que come, porque muitas coisas como café e açúcar refinado, né, eles favorecem esse quadro. Evite a vida sem atividade alguma. Faça uma boa caminhada. Gente, é uma coisa muito importante que hoje o sedentarismo se tornou o padrão na vida das pessoas. Ao menos uma caminhada, vá ao culto, ao discipulado, vai algumas vezes a pé. Não está no chovendo, não está no frio, e agora entramos no período de calor. Vá a pé, ande um pouco, faz uma caminhada, 4, 8 quadras, faz uma caminhada de preferência num lugar mais sossegado, né, sem perigo de trânsito, se tiver proximidade com árvores, melhor ainda. Evite dormir pouco, evite comer gordura saturada, arrume tempo para fazer as coisas que te dêem alegria. Ache uma coisinha, se gosta de tocar um instrumento, toca um instrumento, se gosta de desenhar, desenha, se gosta de cantar, nem que seja no karaokê, canta, se gosta de fazer um trabalho manual, crochê, tricô, costurar, faz alguma coisinha, faz algo que ajuda a descontrair a sua mente, isso vai ser muito importante. Mas é muito fundamental isso aqui também, né? Para organizar a mente. Organize as suas contas, faça um orçamento familiar e controle os seus gastos e as suas receitas. Todos aqueles que fizeram um curso de casamento comigo aprenderam isso, que é uma das coisas que eu faço questão de ensinar aos futuros marido e mulher, é exatamente isso. Você tem que ter um controle do seu gasto. Aprenda a viver dentro do que você ganha, sem gastar mais, e conscientize a sua família sobre isso. Você ganha R$2.000, ganha R$1.500, você não pode gastar mais do que isso. Não.
Ah, casos extremos, vamos lá. Mas isso não pode ser a regra da sua vida. Quarto, treine e aprenda a controlar a sua ansiedade. Em Filipenses 4, 4, 7 nós lemos assim: alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ninguém nasceu sabendo fazer nada. Tivemos que aprender tudo: falar, comer, engatinhar, andar, correr, pular. Deus nos deu moderação. A palavra epiekeis, ela significa, epiekeis significa manso, brando, apropriado, íntegro. Moderação, a virtude de permanecer na exata medida, afastando qualquer excesso. Nem excesso para a esquerda, nem excesso para a direita. Isso faria uma diferença muito grande na vida dos cristãos, né? Vá aos poucos, orando a Deus, treinando o controle sobre as suas ansiedades, como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a dirigir. Faça alguma atividade física, eu repito aqui, nem que seja uma caminhada, nem que seja aí 3 vezes ao dia, por semana, mas procura colocar aí ao menos, claro, tem gente que gosta de correr, melhor ainda. Hoje eu voltei a dar uma corridinha, fazia mais de mês que eu não corria, e é importante, a gente tem que colocar isso, o exercício físico, como uma prioridade na nossa vida. Aceite que você tem ansiedade, mas não seja a sua ansiedade. Pare de ficar 24 horas olhando uma situação que você não vê saída. Pare e contemple as coisas à sua volta, as coisas belas. O luar, o nascer do sol, se não dá para levantar cedo para contemplar o nascer do sol, pelo menos o pôr do sol, as chuvas, as flores, as plantas, os pássaros, as aves, o riacho, o que é que tem perto da sua casa, a praia, se você mora perto da praia, né, tem esse privilégio. Contemple as coisas. Aprenda a contemplar, né? Como um dia eu conto sempre que estava vindo aquela agitação toda, e quando eu entro na última rua, antes de entrar na rua de casa, cheguei, o sol estava se pondo, mas uma imagem bonita, eu parei para fotografar, parei para contemplar aquilo. A gente precisa aprender a desfrutar das criações do meu Senhor. Ele criou todas as coisas, então os filhos precisam aprender a contemplar as coisas do Pai, o nosso Criador. Eu acho que é importante, o Senhor Jesus, quando Ele criou as coisas, Ele criou com muito amor e carinho, então você não pode, e isso vai fazer, não pode deixar de prestigiá-las, e isso vai trazer benefícios para você. Aprenda, senão você se torna uma pessoa amarga, rancorosa, irritadiça, não é? Quinto, não exija demais de você mesmo, mas aprenda. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Caso ninguém tenha falado isso para você, deixa eu lhe dizer isso. Deus sabe que você está se esforçando. Você está tentando, e isso é ótimo. Não desista, talvez você ache que é pouco. Agora você está aprendendo, recebendo novas ferramentas que vão ajudar você. Então, mas aqui, olha, pare de se exigir tanto. Deus sabe que você está se esforçando. É importante porque é Ele quem nos dá força e nos conduz para alcançarmos os nossos objetivos. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é responsável pelo perfil acadêmico, do raciocínio lógico, da fala, da matemática. É o lado responsável por ler, ouvir, falar, observar. Assim, quando você absorve conteúdo sozinho, você está utilizando essa parte do cérebro. Agora, por exemplo, você está ouvindo esse vídeo sozinho, então você está usando a parte esquerda do cérebro. O lado direito do cérebro é o lado da criatividade, da arte, da dança, da coletividade. Quando você debate temas com outras pessoas, de repente agora você está assistindo esse vídeo, tem outra pessoa, vocês estão comentando, ouvindo, ou vão comentar depois, então vocês vão usar o lado direito. Quando você ensina alguém, né, ou pratica, você aprende mais, porque o cérebro se esforça para estruturar a resposta por meio da interpretação dos dados absorvidos, criando um raciocínio coerente. É interessante, não é? Então, de repente, você está preparando para conversar com outra pessoa. Então, funciona um e funciona o outro lado, os dois lados. Então, isso ajuda mais no aprendizado. Desse modo, você combina diversos estímulos. O cérebro, então, ele aprende, já que quando ambos os hemisférios, direito e esquerdo, estão em sintonia, o raciocínio e a memorização são favorecidos, fechando o ciclo do aprendizado com muito mais força. Então, o poder de saturação do cérebro
é aprender e depois de 1 hora ouvindo uma pregação, por exemplo. A gente tenta nunca ultrapassar isso daqui, mas como ela é gravada, você pode ouvir outras vezes, e deve, porque isso ajuda muito, especialmente esses temas que você tem poucas informações, poucas ferramentas que te auxiliam no dia a dia. Então a gente aprende, um estudo de um psicólogo, ele revelou o seguinte, que a gente aprende 10% lendo sozinho. De tudo que você está lendo, 10% você aprende, 90% escapa. 20% se você estiver ouvindo, tá? Ouvindo a pregação ao vivo. 30% vendo e assistindo. Então agora você vai guardar 30% na primeira vez que você está ouvindo, a não ser que você anote, porque eu tenho o costume de anotar. Eu anoto pregações mesmo ao vivo, eu anoto. Por quê? Porque isso me ajuda a assimilar mais, tem lá o resumo. 50% vendo e ouvindo, ministração, então é algo importante. 70% debatendo, isso geralmente nos grupos de discipulado, por isso que discípulos aprendem muito mais rápido do que qualquer outra pessoa, porque no discipulado isso é exigido bastante. 80% quando você está vivendo o discipulado, você está aprendendo e já está vivendo, e 95% ensinando, então você está aprendendo, vivendo e ensinando, correto? Como você vai guardar 20% do que eu estou te ensinando, ou 30%, essa mensagem é para ajudar você, de fato, você precisa ouvi-la aí, considerando 30%, pelo menos mais 2 vezes, né? 3 ao total, para que o seu cérebro retenha mais. E se você anotou, aí sim, né? Anote para você estar novamente revendo e colocando em prática, né? É interessante você fazer um resumo, uma cadernetinha, num papel, para você estar sempre, numa folha, você estar sempre meditando e lembrando, para você poder, não, olha aqui, eu tenho que fazer isso, porque a gente não faz da noite para o dia, correto? Mesmo eu sei que em muitos momentos eu preciso estar revendo as coisas. Elimine o sexto, elimine o penúltimo, elimine os pensamentos ruins. Lucas 12, 25, 26, que é a mesma citação do Mateus que a gente leu, ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Quem sofre com transtornos de ansiedade geralmente se vê tomado por pensamentos negativos. Eles invadem a sua mente sem aviso. Pessoas com transtornos de ansiedade, os psicólogos dizem isso, são pessimistas. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para isso. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Não tem como basear isso se a pessoa está assim, entendeu? Porque a ansiedade causa esses pensamentos ruins. A ansiedade é o medo de algo no futuro que possa acontecer e você sente que não tem recursos suficientes para lidar com isso. É algo que está fora do seu poder. Depende do poder dele. Quando ela é exagerada, ocorrem as distorções cognitivas, né? Cognitiva é relativa ao conhecimento, à memória, ao juízo, à percepção, ao raciocínio. Sim, ou seja, os seus pensamentos, eles passam a se distanciar da realidade da sua vida, porque a percepção dos fatos fica alterada. Então você começa, por isso que a gente não consegue sair sozinho, muitas vezes precisa mesmo de ajuda. E com isso, os seus pensamentos passam a ser sempre ruins, negativos, pessimistas, de desânimo. Aceite que não é possível mudar agora e dê um basta. Porque é a ansiedade a fonte de pensamentos ruins. Quantas vezes você ficou sofrendo, antecipado, com medo do resultado de uma situação e depois nada aconteceu, chegou à realidade, não tinha nada disso. Criou, então aprenda isso e entenda. E claro, que se a situação ficou ruim a ponto de você não ter mais controle e tal, aí você precisa procurar ajuda profissional, né? Não tenha dúvida que um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, você não deve ter vergonha de procurar ajuda, de repente da situação, na dificuldade não consegue encontrar um profissional, até por falta de recursos e tal, procure ajuda com um pastor, com alguém que possa te ajudar. O importante é não ficar sozinho, porque uma pessoa que você procura ajuda, ela vai arrumar outro meio de poder providenciar para você, de repente uma pessoa bem relacionada, ela consegue, mesmo que ela não seja a pessoa ideal para te ajudar, ela vai poder ajudar e encaminhar você para alguém que possa de fato ajudar a sua vida, correto? Com isso então os pensamentos passam a ser sempre ruim, negativo, pessimista, de desânimo. Aceite o que não é possível mudar agora e dê um basta. Então agora é assim que fica, vamos tentar resolver. Porque a ansiedade, ela é assim. Então não pare de ficar sofrendo com isso. E por último, o que eu tenho a dizer é sobre as 4 virtudes para vencer a ansiedade.
A força, a coragem, a sabedoria e a esperança, que eu já falei em algumas ministrações, inclusive gravadas em vídeos com um pouco mais de detalhes. Aqui nós vamos usá-la apenas nessa situação. Força. Primeiramente, a força é uma virtude psicológica que ela não te deixa se abater e nem desistir diante das adversidades. Então, essa virtude psicológica que é para você resistir mesmo, né? Então, nós aprendemos que a nossa força precisa da força do Senhor, do poder dele. Efésios 6,10, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos da força do poder do Senhor. Segundo, é a coragem. Então, como eu falei, força, coragem, sabedoria e esperança. A coragem é a firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis com determinação, aquela que te dá um impulso para que você tenha atitude. Em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 2, Davi diz a Salomão: aproximando-se dos dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Esse ser homem, ish, em hebraico, é uma expressão idiomática para agir com ousadia, fazer as tarefas difíceis, sem ficar lamentando, reclamando. Ah, meu Deus, que difícil. Não. Ser homem quer dizer, tenha atitude, seja corajoso, vá em frente às adversidades, para fazer o que tem que ser feito e deixar de lado a preguiça espiritual e o desânimo constante, tão comum na ansiedade. Então, é muito importante que você entenda isso. A coragem, ela te dá atitude. Sabedoria. Sabedoria é o autodomínio e o conhecimento da verdade para aplicar nas escolhas e decisões. A sabedoria de Deus, eu recebo de Deus para fazer essa aplicação. E tem aquela que eu adquiro aprendendo, como vocês estão fazendo agora. Eu peço a Deus, Ele me dá a capacidade de entender isso e pôr em prática. Então a sabedoria divina, ela te ajuda o quê? A entender e praticar. Não é a coisa para ficar só na sua cabeça, é para você pôr na prática no seu dia a dia, entendeu? O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 10, né? Meu irmão do Senhor Jesus, esse aqui não é dos 12, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Deus tem prazer de te dar a sabedoria. Então tenha ousadia, insista, persista, não desista. Tenha atitude. Em 1 Crônicas 22, 15, 16, nós lemos assim, atitude. Além disso, falando de Salomão, né? Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, de bronze, e também de bronze, de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Dispõe-te, faz a obra, então faz. Então, tem que fazer? Faça. Não fica enrolando, não fica reclamando. Tem que fazer? Vai e faça. Simples. É isso que vai ajudar você. Atitude é agir com disposição, com determinação, para se fazer o que se tem que fazer. Como a gente fala o lema militar, missão dada, missão cumprida. Civil é cheio de desculpa. Ai, pastor, não foi possível, ai, não deu, ai, eu não consegui, ai, não sei, ai, meu marido, ai, minha esposa, ai, meu filho. Não, militar não, vai lá e faz. Missão dada é missão cumprida, deu a missão, ela está realizada. Então é isso que eu tenho que aprender na minha vida se eu quero realmente algo melhor para mim, né? Então, você precisa ouvir essa mensagem pelo menos 3 vezes. E organize sem dar desculpas. Ouça, repita, anote, separe, pega os pontos, isso aqui que eu tenho que gravar e fazer. E para começar a mudar a sua vida, você tem que fazer alguma coisa prática, real. Ouvir só a mensagem, fechar, ou parar pela metade, embora não vai resolver o seu problema. 2, faça alguma atividade física, uma caminhada, por exemplo, não custa dinheiro. Estou procurando fazer coisas aqui que não te custem dinheiro, porque você vai dizer, eu não tenho dinheiro. Não, isso aqui é para todos. Quem tem dinheiro pode fazer coisa até mais ampliada. Quem não tem, com isso já resolve muito. 3, faça um trabalho manual, pois ele também irá te ajudar em muito a controlar a ansiedade. Então, um instrumento que você toca, um crochê, um bordado, uma costura, sei lá, faz alguma coisa, uma pintura, faça algo, cuidar das plantinhas, que é muito, meu Deus, que terapia, cuidar de animais, faça alguma coisa manual. 4, tenha atitude e vença a sua procrastinação. O que é procrastinar? É adiar as coisas, de dizer que vai fazer depois, outro dia, amanhã eu faço, depois eu faço, no fim de semana eu faço. Para com essa procrastinação, que isso só vai te prejudicar. Ouça um conselho espiritual, né, de alguém maduro, espiritual, que esteja ao seu
redor, o seu pastor, o seu discipulador, um amigo que você tem, uma amiga que seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que experiente, uma pessoa que é bondosa, generosa, que você sabe que é uma pessoa que vai lhe dizer as coisas como são necessárias. Não adianta pedir conselho para gente que badala você, correto? A maioria das pessoas gostam de pedir conselho para quem ela sabe que não vai falar não para ela, não vai dizer a verdade, vai sempre estar falando coisas que não ajudam. Nesse momento é melhor uma pessoa sincera. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Provérbios 15:22 diz assim, onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 27:9 diz, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. A palavra cordial aí em hebraico é nefesh, traduzida normalmente como coração, alma. Né? Coração, alma, ser interior, a força animadora de uma pessoa. Literalmente, quer dizer, assim a doçura do amigo do homem com conselhos do coração. O coração de um sábio e fiel a Deus, uma pessoa que é sábia por ser fiel a Deus, né? Essa frase significa que o conselho do coração de um amigo é melhor do que o conselho da gente, porque muitas vezes você se dá um conselho ruim. E deve ser entendido assim, os pequenos prazeres da vida, como o azeite e o perfume, que tornam os homens felizes, são como bons conselhos, dados pelos sábios aos sábios, mediante os quais os homens crescem em sabedoria e em conhecimento. Então é isso que é importante. Se a sua ansiedade chegar a níveis de descontrole emocional, chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada, então terá que fazer psicoterapia, né? Terá que procurar de preferência aí um terapeuta, um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Se encontrar um que seja cristão, melhor ainda. Jamais negligencie o seu sono. Eu vou repetir isso. São muitas as pessoas que deixam o seu sono em segundo plano. Algo não muito importante. O resultado são dias mais cansativos e ansiosos em um ciclo que se repete frequentemente. Então, dê mais atenção ao seu sono. Para colocar o seu sono em dia, procure incorporar o hábito de higiene do sono. É como se você faz escovar os dentes, tomar banho, né? Subentende-se que todos escovam os dentes, tomam banho todo dia. Então, você deve colocar o sono também nesse mesmo patamar. A diferença é o tempo. Tem gente que passa o tempo no celular, vai dormir com o celular, acorda de madrugada com o celular. Meu Deus do céu, não é à toa que vive como vive, né? Você faz o que é necessário para ficar com bom hálito, não ter cáries. O sono é mais ou menos a mesma coisa. Organize as suas horas de sono, deixe o seu quarto confortável, de preferência escuro e silencioso para você dormir, evitando consumir muitos alimentos, ou até mesmo fazer atividades físicas, né? Pouco antes de dormir. Assiste televisão, tira a televisão do quarto, procura fazer com que o seu quarto seja um santuário para você descansar, renovar as forças, permitir que o seu cérebro também renove, porque um cérebro que não renova as forças à noite, no dia seguinte você já viu como é que vai ser. Aliás, muitos com certeza estão passando e padecendo por isso. E quarto, a esperança. É a virtude que se tem confiança, sem ver, que Deus vai realizar o que prometeu, que Deus vai te ajudar. Então, a esperança, ela substitui a ansiedade. A ansiedade, ela tem o medo do futuro. A esperança é a certeza do futuro. A certeza de que Deus vai realizar. Romanos 8, 24, 25, ele diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que se vê, o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a gente deve ter sempre em mente isso daí, né? Força para resistir e não desistir, coragem para enfrentar e não se desesperar, sabedoria para decidir, escolher certo e pôr em prática, esperança para você ter fé e saber esperar a hora exata, a hora de Deus, né? Lembrando muito bem, a depressão, então, como eu disse que é o excesso de passado, não adianta você ficar deprimido com os erros do seu passado. Você deve aprendê-los, mas deixa o seu passado no passado. Estresse é o excesso do presente. Não adianta ficar sobrecarregado com os seus problemas de hoje em dia. Viva um dia de cada vez e organize-se para resolver os seus problemas. Ansiedade é o excesso de futuro. Não adianta sofrer por algo que você não sabe amanhã se vai vir, como que vai ser, como que vai ser. Viva cada dia conforme o seu dia. O amanhã será um outro dia e pertence ao Senhor. Muita gente
fez planos o ano passado para esse ano fazer viagem para a Europa, morreu e não fez viagem nenhuma. Então não adianta isso. Mateus 6,34, o Senhor Jesus diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo, traduz a King James atualizada. A Corrigida Fiel, esse finalzinho, ela traduz: basta cada dia o seu mal. E também preciso falar com isso. Uma das coisas que você precisa aprender a colocar em prática com relação à sua palavra, à sua verbalização, o que você fala. Preste atenção, não fale o que você não quer que aconteça. Não verbalize, não fale o que você não quer que aconteça. Segundo, porque palavras são sementes. Terceiro, palavras confessadas são sementes plantadas. Quarto, palavras faladas e repetidas são sementes plantadas e regadas. Quinto, e palavras plantadas e regadas vão germinar e vão crescer. Sexto, e germinando, se forem boas, os frutos trarão vida e alegria. E se forem más, os frutos serão destruição e tristeza. Então, veja bem o que você anda falando nesse período de sofrimento, seja depressão, ansiedade, estresse, não é? Então, como vencer a ansiedade? Repetindo, recapitulando aqui: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, número 1. Número 2, lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Número 3, organize a sua mente e a sua rotina. Número 4, treine e aprenda a controlar a sua ansiedade. Número 5, não exija demais de você mesmo, mas aprenda lá, aprendendo. Número 6, elimine os pensamentos ruins. E número 7, as 4 virtudes você tem que aprender a desenvolver: a força, a coragem, a sabedoria e a esperança. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu aconselho você a ouvir novamente essa mensagem. Se você está interessado em pôr em prática, de preferência anote os pontos que você considera importante para você ir assimilando no dia a dia, você começar a praticar. Ouça várias vezes. Se você gostou, deixe o seu like, que muito nos ajuda. Compartilhe essa mensagem. Se ainda não fez, me ajude, se inscreva no meu canal e acione lá o sininho de notificações. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê a grande vitória sobre toda a sua ansiedade e que você esteja lançando sobre ele a vossa ansiedade. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que estiveram no nosso retiro espiritual, que ajudaram, que colaboraram. Muito obrigado, foi um dia abençoado apesar de todas as adversidades. E como resultado, essa mensagem está aqui gravada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.